Olá, pessoal. Alguns tiveram dificuldade com o exercício 10, então eu tô aqui para resolver com vocês esse exercício. Esse exercício se difere dos outros, por quê? Porque nesse caso a gente tem um reservatório que está fechado. Nosso reservatório da água está fechado e ele apresenta um manômetro. Enquanto o nosso reservatório de óleo ele está aberto. E o que muda desse reservatório estar fechado? Muda, gente, o fato de que, por ele estar fechado, o empuxo a ser aplicado, para o cálculo do empuxo a ser aplicado nesse reservatório, a gente tem que descobrir qual que é a altura H. A altura seria a altura equivalente em água, em metros de coluna de água, para que o nosso manômetro tenha 1.100 kgf metro quadrado. O que isso significa? Bom, teoricamente, do fundo do nosso reservatório até o nível d'água, a gente tem 3,8 metros. Mas para poder calcular o nosso H0 do empuxo, que eu vou chamar aqui de empuxo 1, nós temos que determinar a distância do CG dessa comporta até esse H, tá? Como assim, Bruna? Por quê? Pelo fato de que o reservatório está fechado e está sob ação de uma pressão, portanto, não está sob ação da pressão atmosférica. Por isso que o nosso H0 ele é calculado de uma maneira diferente. Mas, num primeiro momento, gente, o que a gente faz? No primeiro momento, vamos calcular da parte mais simples do nosso reservatório, que é o óleo. Mas, antes de tudo isso, vamos ler o enunciado. Então, a gente tem que a comporta OM articulada em O e possui 1 metro de largura. No reservatório à direita existe óleo cuja densidade é 0,8. Se a densidade relativa desse óleo é 0,8, significa que o peso específico desse óleo é 800 kgf por metro cúbico. E eu vou colocar aqui, né, que o lado do meu da minha comporta vale 1 metro. Do lado esquerdo, a água está dentro de um reservatório fechado, onde há água e ar. Considerando que no alto do reservatório o manômetro indica a pressão de 1.100 kgf metro cúbico, então tem uma pressão de 1.100 kgf metro cúbico, ele pede para a gente determinar a força horizontal a ser aplicada no pé da comporta, a fim de equilibrá-lo. Lembrando que essa força, tá, gente, pode ser tanto para cá quanto para lá. Nós temos que determinar qual vai ser a direção dessa força também. Ok, bom, então vamos calcular o empuxo no óleo. Apesar do líquido ser diferente, gente, o empuxo continua existindo dentro de fluidos que não são a água. Qualquer fluido apresenta o empuxo, então a gente precisa sempre calcular qual vai ser o empuxo. O empuxo do óleo eu vou chamar de E2, ok? Esse é o E1. O empuxo do óleo vai ser o E2. Muito bem. Então, o nosso empuxo do óleo ele será calculado através da fórmula de empuxo, que é o peso específico vezes o H0 vezes a área. Nesse caso, o peso específico é o do óleo e não mais o da água, então é 800. O H0 é a distância do CG da comporta até o nível do óleo. Se nós temos 2 metros de comporta do CG até o nível do óleo, é 1 metro. E a área dessa comporta é igual aos 2 metros, que é a altura da comporta, vezes o 1, que é a largura da comporta. Então, 800 vezes 2. Vou ter, portanto, o empuxo do óleo de 1.600 kgf. 1.600 kgf. Bom, e agora, pessoal, como é que a gente vai calcular o empuxo da água? Bom, então, primeiro, vamos aplicar a lei de Stevin. Para quê? Para a gente determinar qual vai ser essa altura H. Ou seja, essa pressão equivale a quantos metros de água? Beleza? Beleza. Então, pela lei de Stevin, o que a gente tem? Então, vamos primeiro aqui aplicar a lei de Stevin.
aplicando lei de Stevin. Pela lei de Stevin, a gente tem o seguinte, que a pressão ela é igual ao peso específico do líquido vezes a altura. Se eu tenho a pressão, 1.100, e eu tenho o peso específico, que é o da água, que é 1.000, eu consigo, portanto, determinar a altura, que será de 1,1 metro. Então, essa pressão ela é equivalente a 1,1 metros de água. Portanto, para a gente calcular o nosso H0, cálculo H0 da água. Como que a gente faz? Eu tenho que considerar, gente, a altura por inteiro, ou seja, o meu 3,8, que é do fundo do meu reservatório até o meu nível d'água, mais esse H que eu acabei de descobrir, que é de 1,1. Então, a altura total seria de H total seria de 1,1 mais 3,8. Entretanto, o H0, ele é a distância. Isso aqui dá 4,9, né, gente? A distância do meu fundo do reservatório até o topo, até o meu nível de água. Nesse caso, como a gente tem um reservatório sob pressão, nós devemos considerar a altura total como de 4,9. Mas o nosso CG, ele continua sendo de 1 metro. Então, para a gente obter esse H0, basta a gente subtrair do 4,9 o 1, que é referente ao quê? Ao CG da nossa comporta, do fundo, né, do nosso reservatório até o CG da comporta. Então, nosso H0 é de 3,9 metros. Portanto, agora posso calcular o meu empuxo, que eu chamo de empuxo 1. O empuxo 1, ele é igual ao gama vezes o H0 vezes a área. Vou ter, então, 1.000 vezes o H0, que é 3,9, vezes a minha área, que é 2. O meu empuxo 1 vai ser, portanto, de 7.800 kgf. Tá? Já determinei, portanto, os meus empuxos, mas para desenhar a nossa comporta com as suas forças e suas distâncias, a gente precisa determinar onde serão os pontos de aplicação. No caso do óleo, vou então primeiro calcular aqui o HCP do óleo. A fórmula, né, do HCP é H0 mais IG sobre H0 vezes A. O H0 dessa comporta é 1. O IG é base vezes altura ao cubo sobre 12. A base é de 1 metro. A altura é 2 sobre 12. Vezes 1 sobre o H0, que é 1, vezes 2, que é a nossa altura. Nosso HCP do óleo, portanto, será de 2 ao cubo dividido por 12. Dividido por 2 mais 1. 1,33 metros é o HCP do óleo. Antes de colocar esse HCP no desenho, vamos descobrir o HCP da água. Então, cálculo HCP da água. Novamente, a nossa fórmula é de H0 mais o IG sobre o H0 vezes a área. Nesse caso, o nosso H0 é de 3,9. A gente calculou anteriormente. O IG continua o mesmo do óleo. Ou seja, a gente vai ter 1 vezes 2 ao cubo sobre 12
vezes 1 sobre 1 vezes 2. Portanto, o nosso HCP será de peraí, pessoal. Aqui não é 1, né? Aqui é 3,9. Que é o nosso H0. 3,9 mais 2 ao cubo dividido por 12 dividido por 2 vezes 3,9. Isso me dá, gente, um HCP de 3,99 metros. Aproximadamente 4, né? Então, vou colocar aqui aproximadamente 4 metros. A gente vai, então, utilizar os 4 metros. Vamos, então, desenhar aqui um esqueminha da nossa comporta para fazer o equilíbrio de forças. Então, vou ter aqui a nossa comporta. E eu tenho a ação de 2 empuxos, né? O nosso empuxo 1 e o nosso empuxo 2. O empuxo 2, gente, a gente já pode colocar a medida dele aqui. Porque a medida que a gente calculou, o HCP que a gente calculou, é exatamente a distância do empuxo até a minha rótula. Minha rótula O. O HCP era 1,33, então essa distância é de 1,33. Aqui está a nossa rótula O. Agora, e a distância do E1? Para obter a distância do E1, a gente vai ter que subtrair o valor da diferença aqui da rótula O até a distância H. Lembrando, né, que o H é 1,1. Eu vou calcular aqui, pessoal, porque o nosso desenho fica mais fácil de vocês enxergarem. Então, a gente tem que calcular essa distância aqui. Olha, se eu sei, então, que o total eu tenho 3,8. Opa, não é essa distância aqui não, gente. A professora colocou errado. Essa aqui. Então, eu sei que do meu nível d'água até o meu nível de óleo, eu vou ter 3,8 menos 2. Então, isso aqui eu vou ter 1,8. Agora, do meu nível d'água até o equivalente em altura, seria 1,1. Portanto, vou ter aqui 2,9 metros de distância. Isso mesmo. Isso mesmo, 2,9. Então, eu sei que da minha distância da rótula até o equivalente em altura é 2,9. Mas o total, né, do meu H0 é de 4. Então, se do topo até a minha rótula eu tenho 2,9 e o total é 4, significa da rótula O até o empuxo E1 eu vou ter 1,1 metro. Então, a nossa altura é de 1,1 metros. Muito bem. Portanto, pessoal, agora determinei os meus empuxos, as distâncias. Preciso agora colocar a força que deve ser aplicada. Vou colocar a força nessa direção aqui. Não sei se vai ser nessa direção. Se não for nessa direção, a força vai dar negativo.
ou seja, me indicando que a direção é a contrária. Então, vou colocar aqui, vou chamar ela de FM, e acho que todos aqui concordam que FM vai estar a 2 metros da rótula. Vamos então fazer as somatórias de momentos em zero. Bom, então tá rodando horário positivo. O que está forçando para rodar horário é o E2 e o FM. Então vou ter 1,33 vezes E2 mais 2 FM menos o 1,1 vezes o E1. Tudo isso igual a zero. Vamos substituir nossas letrinhas por valores. Então fica 1,33 vezes E2, que é 7.800. Não, o E2 não é 7.800 não, gente. O E1 é 7.800. O E2 é 1.600. Vezes 1.600. Mais 2 FM, que é o que eu quero descobrir. Menos 1,1 vezes o E1. O E1 é de... Agora sim. O E1 é de 7.800. Isso é igual a zero. O meu FM, portanto, ele vai ser 1,1 vezes 7.800 menos o 1,33 vezes 1.600 dividido por 2. Esse valor vai dar positivo, então a nossa direção aqui do FM está correta, tá, gente? Então vocês não precisam informar. Então, vamos lá. 1,1 vezes 7.800 menos 1,33 vezes 1.600 dividido por 2. Botei então uma força de 3.226 kgf e o sentido dela está correto, tá? Só para confirmar, a gente coloca aqui que o sentido dela é esse aqui, tá, pessoal? Então, essa é a força aplicada na parte inferior da nossa comporta.